A cerimónia de hoje é assinalada com a outorga do título de membro honorário a um conjunto de arquitetos e entidades e outras personalidades por deliberação da 32ª reunião plenária do Conselho Diretivo Nacional, em razão de importantes contribuições no âmbito dos objetivos estatutários da Ordem dos Arquitetos. O Sr. Presidente já indicou a composição dos membros honorários e, por isso, vamos iniciar pela Fundação Centro Cultural de Belém. Vai usar a palavra o arquiteto Ricardo Paulino, vogal do Conselho Diretivo Nacional. Boa tarde a todos. É com enorme satisfação que aqui estou a representar uma vontade pessoal, mas acima de tudo uma vontade coletiva. Hoje celebramos a arquitetura e distinguimos aqueles que diariamente desenvolvem a sua atividade pela defesa e promoção da paisagem, do património edificado, do ambiente, da qualidade de vida e pelo direito à arquitetura. O Centro Cultural de Belém é um exemplo pleno deste desígnio. Nos dias complexos que vivemos e numa altura em que o Governo coloca em causa os concursos de concessão, temos o CCB como exemplo de obra excepcional, cuja concessão partiu do lançamento de um concurso internacional que contou com 57 propostas e onde a qualidade da arquitetura foi critério primordial. A sua programação é, desde o primeiro momento, espaço de reflexão, crítica, promoção da cultura e da arquitetura portuguesas. O CCB é um parceiro de sempre desta casa, com quem partilhamos projetos e objetivos comuns. É com dever de reconhecimento que celebramos os quase 30 anos do Centro Cultural de Belém e de todos quantos ali trabalham diariamente, na defesa e promoção da arquitetura, no reconhecimento da função social e cultural da mesma, numa relação que pretendemos renovar e consolidar com laços de complementaridade e parceria. Em meu nome, e em nome do Conselho Diretivo Nacional, atribuímos à Fundação Centro Cultural de Belém o título de membro extraordinário honorário da Ordem dos Arquitetos. Connosco temos o Dr. Elísio Sumaviel, Presidente da Fundação Centro Cultural de Belém, que nos vai deixar umas breves palavras. Muito obrigado a todos. Saúdo o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Rui Paulino, os restantes membros desta mesa. Saúdo as senhoras e os senhores convidados e ilustres honorários desta ordem. Enfim, é uma honra receber, em nome da equipa com quem trabalho todos os dias, e está comigo a doutora Madalena Reis, o Delfim Sardo não pôde estar aqui hoje, receber esta distinção da Ordem dos Arquitetos. Por razões até pessoais, porque sou filho de um honorário que já cá não está connosco e amigo de outros honorários que infelizmente também já cá não estão. Toda a minha vida trabalhei com arquitetos, apesar de ser historiador. E há bocado a brincar dizia, alguma vez algum historiador há de ser honorário da Ordem. Não eu, com certeza. Mas a minha proximidade com esta casa é muito grande. E foi um privilégio, em 2016, quando entrei em funções na Fundação Centro Cultural de Belém, que vou mantendo até hoje, já me sinto um bocadinho o Fidel Castro daquela casa, ter encontrado um espaço que hoje é um espaço de referência na arquitetura e nas exposições de arquitetura, que é a Garagem Sul. Havia um centro de exposições, por razões que todos conhecem, a partir de 2006 passou
a funcionar autonomamente e eu recordo, estava eu noutra encarnação, digamos assim, quando fui chamado pelo meu saudoso amigo Vasco Graça Moura, que era presidente da Fundação, para lá ir, porque a garagem sul estava cheia de papéis e de arquivos que eram do antigo Instituto de Museus e IPPC, etc, etc. E, portanto, foi uma tarefa árdua tirar dali aquela papelada toda, que fizemos. A minha antecessora, uma das minhas antecessoras, a doutora Dalila Araújo, que eu também daqui saúdo, iniciou um ciclo de exposições na Garagem Sul, que era um espaço subaproveitado e que nós, da melhor maneira que sabemos e podemos, fomos mantendo uma continuidade e que hoje em dia me parece, modéstia à parte, que está no mapa dos acontecimentos e das reflexões sobre a arquitetura da cidade de Lisboa. Não falo no Norte, tenho aqui o meu querido amigo Nuno Sampaio, que honorário também futuro aqui da Casa da Arquitetura, mas pelo menos na nossa cidade penso que é um lugar de referência e que vamos mantendo com uma programação, penso eu, de grande qualidade. E tudo isto também com o apoio, com a cumplicidade da Ordem dos Arquitetos, sempre que quer e precisa, ou nós precisamos, estamos em permanente contacto, somos todos amigos e, portanto, era essa continuidade que eu queria assinalar, a qualidade da arquitetura que se mostra e que se problematiza na Garagem Sul e, mais uma vez, em nome da Fundação, agradecer a vossa generosidade. E viva a arquitetura! Para nos apresentar os fundamentos da Casa da Arquitetura, Centro Português de Arquitetura, vai usar a palavra a arquiteta Paula Santos, vice-presidente do Conselho Diretivo Nacional. Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem vindo e por estarem aqui connosco neste dia tão feliz. Fundada em 2007, em Matosinhos, a Casa da Arquitetura assumiu, uma década depois, o Estatuto de Centro Português de Arquitetura, a quando da sua instalação no quarteirão da Real Vinícola, exemplar edifício de reabilitação por Guilherme Machado Vaz. Desde então, é uma instituição que acolhe, que trata dos arquitetos e da arquitetura e torna acessível os acervos documentais dos arquitetos, promovendo simultaneamente reflexões disciplinares e levando a arquitetura ao conhecimento e entendimento do grande público. A Casa tem vindo a desenvolver ao longo dos anos um trabalho estruturado e persistente de recolha, preservação e valorização do trabalho de alguns dos mais conceituados arquitetos, com o objetivo primordial de divulgar a arquitetura contemporânea junto dos públicos nacionais e internacionais. Nesse sentido, cultiva uma estratégia de consolidação física e digital que promove a globalização do conhecimento e da investigação em torno da arquitetura. Em maio deste ano, lançou o Edifício Digital, um complexo conjunto de plataformas digitais que disponibiliza gratuitamente e em versão bilingue os materiais digitalizados dos acervos dos arquitetos. Assenta em conceitos de democracia, acessibilidade e conhecimento, a Casa abriu, assim, o extraordinário património arquitetónico ao seu cuidado a estudantes, profissionais, investigadores, arquitetos, instituições académicas, culturais e público de todo o mundo, promovendo, entre outras atividades, exposições, debates, visitas e itinerários em torno da arquitetura contemporânea. Criou recentemente, naquela que era a casa da família do arquiteto Álvaro Siza, as Residências da Casa, um espaço destinado a acolher investigadores que venham trabalhar, estudar, investigar os acervos que se encontram ao cuidado da Casa, mas também curadores e arquitetos que desenvolvam trabalho em torno da instituição.
Recentemente criou o Centro de Estudos e Investigação, uma unidade de pesquisa dedicada aos estudos de arquitetura e do território, e assumiu um programa de bolsas de doutoramento no âmbito de um protocolo mais vasto com o Estado português, que envolve 4 ministérios. A Casa da Arquitetura obteve recentemente o Estatuto de Utilidade Pública. A Casa da Arquitetura é a nossa casa. Por esse motivo, com muita honra, o Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos decidiu, com muita gratidão e alegria, nomear a Casa da Arquitetura como membro honorário. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, caro Gonçalo Virne, caros colegas eleitos aqui na Ordem dos Arquitetos, as associações aqui presentes, caros colegas homenageados, caro engenheiro Zé Teixeira, companheiro de várias lutas e que sempre se reconhece a atenção sobre a arquitetura e sobre a cultura. Caros amigos, a Casa da Arquitetura tende a dar um contributo para a criação de uma ideia coletiva sobre a importância da arquitetura para a sociedade, ou seja, para todos nós que somos consumidores dessa arquitetura. Como dizia o Primeiro-Ministro na inauguração da Casa da Arquitetura, desde que nos levantamos até que nos deitamos, coabitamos com a arquitetura. Nesse sentido, a Casa da Arquitetura tende a fazer algo muito utilitário, que é conservar os acervos de arquitetura, e diga-se da importância desses acervos, porque 70% do trabalho dos arquitetos nunca chega a ser construído. E assim, através dessa conservação desse material, conseguimos dar alguma vida e preservar alguma dessa memória do que é o trabalho dos arquitetos. O segundo objetivo da Casa é democratizar e tornar acessível todo esse conhecimento, promovendo a investigação. Eu dizia isto nas faculdades do Brasil, nomeadamente de São Paulo, que a utilidade destes arquivos serve apenas para produzir novo conhecimento e, portanto, é preciso torná-los permeáveis, acessíveis e, nessa perspectiva, abertos não só no país onde estamos, mas a todo o mundo. E o terceiro, e talvez mais visível, é, naturalmente, o diálogo com a sociedade, o diálogo neste triângulo que nós chamamos primeiro os técnicos que desenham a cidade, sejam arquitetos, engenheiros, sociólogos, economistas e outros, o poder público, que é quem gera o território, e no outro vértice deste triângulo virtuoso, os tais consumidores da arquitetura que somos todos nós. E quanto maior for a consciência pública da importância da arquitetura, maior são os desafios para a qualidade e para a exigência, quer no poder público, quer nos seus próprios técnicos e do poder público com os técnicos. Eu queria apenas agradecer ao Gonçalo Virne, enquanto Presidente da Ordem dos Arquitetos, ao elogio da Paula Santos, ao Gonçalo, naturalmente, pela pessoa que é e o exemplo que é para todos nós, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, a maneira como lida com os problemas e que a todos nos inspira, e com este patriotismo e esta luta pela causa social da arquitetura, que a todos nós é para nós um exemplo. E nele, naturalmente, todos os arquitetos e os órgãos desta Casa. Quero homenagear também ou agradecer, porque muito me agrada estar entre as várias instituições e colegas aqui presentes,
e não, perdoem-me, tal como falei para os arquitetos, referindo como exemplo o Gonçalo Menezes Pimentel, quero, entre aqueles que estão aqui homenageados pela Ordem, fazer umas palavras muito especiais ao Gonçalo Menezes Pimentel. E faço por vários motivos. Trabalhei com ele quando no mandato do arquiteto João Rodeia assumi funções aqui no Conselho Diretivo, mas porque, ao contrário de todos nós, as nossas instituições, que têm essa obrigação de promover a arquitetura, a nós, arquitetos, que na prática profissional temos como obrigação dignificar a arquitetura e trabalhar para a sociedade, o Gonçalo Menezes Pimentel, não sendo uma instituição, não sendo um arquiteto, tornou-se ao longo dos anos, e pelo trabalho que tem feito na defesa da arquitetura, e não só dos arquitetos, ele próprio uma instituição. E, portanto, nele quero saudar todos os colegas aqui representados, a Trienal, Fundação Marcos da Silva, o CCB, todos os colegas, e agradecer mais uma vez à Ordem dos Arquitetos. Muito obrigado a todos. A Trienal de Arquitetura de Lisboa chamou o arquiteto Ricardo Paulino para fazer a apresentação. Deixei logo cá preparado. Boa tarde a todos de novo. É com enorme satisfação que aqui estou, de novo também. Excelentíssimo Senhor Presidente da Trienal de Arquitetura, arquiteto José Mateus, perdoe-me a inconfidência. Há uns dias lia numa caixa de comentários das redes sociais, numa conversa com alguns outros arquitetos que estão também nesta plateia, o Sr. Presidente referir-se ao período em que a Trienal foi instituída como tempos de solidariedade, sentido de utopia e de imenso entusiasmo. Estávamos em 2007 e aqui nesta casa. Ao longo de 5 edições, a Trienal manteve intacto o seu compromisso em desenhar, produzir iniciativas de forma regular e a cada 3 anos organizar um grande fórum de debate, reflexão e divulgação que cruza fronteiras disciplinares e geográficas, sempre com o mesmo sentido de utopia e de imenso entusiasmo. Este ano, a Trienal volta sob o tema Terra, sugerindo que se reequacione o futuro a partir do cruzamento e intercâmbio de saberes e fazeres que possam coexistir, contribuindo para um futuro mais sustentável do planeta e de quem o habita. É com dever de reconhecimento que celebramos 15 anos do trabalho da Trienal, na defesa e promoção da arquitetura, no reconhecimento da sua função social e cultural. Em meu nome e em nome do Conselho Diretivo Nacional, atribuímos à Trienal de Arquitetura de Lisboa o título de Membro Extraordinário Honorário da Ordem dos Arquitetos. Boa tarde a todos. Bom, antes de mais devo dizer que depois dos tempos de Covid, de estarmos tantos e tão juntos aqui neste espaço, que tem memórias para nós da Trienal tão fantásticas, um enorme prazer. E quero felicitar todos aqueles instituições e que em nome individual vão ser aqui também distinguidos. De resto, com quase todos ou com muitos, temos trabalhado intensamente, temos reforçado amizades e estamos neste caminho coletivo juntos. Quero naturalmente agradecer ao Ricardo Paulino, em confidência, acho que foi muito boa, porque foi sobretudo a distinguir o trabalho coletivo, que é aquilo que nos une até hoje. Aliás, a Trienal, quando falam da escala da Trienal, a Trienal não é nada senão um conjunto de instituições que se juntam. Aliás, o CCB, a Casa da Arquitetura, a Ordem dos Arquitetos, são todos associados da Trienal e trabalhamos juntos, e é isso que é a Trienal, é o trabalhar em conjunto. Mas eu queria referir a algumas memórias que são as seguintes. Nós estamos num auditório desenhado pelos nossos queridos Egas e Manuel Graça Dias, que continua com todos nós, como sabemos. Um auditório que também tem o número de Teutónio Pereira,
e eu acho que a Trienal também tem a ver com isso. Manuel Graça Dias, Nuno Teotónio Pereira são figuras que, pela sua paixão, pelo seu amor pela profissão, pela luta que sempre assumiram, sem negociações pela arquitetura, levava-nos a sentir que também tínhamos que nos juntar, que também tínhamos que lutar, que também tínhamos que trabalhar com esse amor e essa paixão pela arquitetura. E, portanto, estar aqui neste espaço é uma enorme alegria, é de uma grande responsabilidade, mas também é aquele espaço onde começámos a defender o que é que seria a ideia da arquitetura, a ideia da Trienal de Arquitetura, creio que há alguns em 2005. Foi um processo duro, foi um processo de grande escrutínio, mas também é importante que esse escrutínio, e aliás é importante salientar que o projeto da Trienal de Arquitetura começou na direção sul, liderado pela arquiteta Leonor Sintra Gomes. Leonor, estás aí, algures, eu não vejo por causa dos projetores. A Leonor acreditou imediatamente que esse era um projeto para nós assumirmos e toda a direção. E esse escrutínio inicial foi importantíssimo para testarmos a nossa convicção, a certeza de que queríamos fazer algo, porque achámos que faltava uma instituição na arquitetura em Portugal que pudesse ser, desde logo, um ponto de encontro, de 3 em 3 anos, de gente de todo o mundo, para falar, para partilhar, para discutir e debater arquitetura, não só dentro da profissão, mas com os cidadãos, e também fazer chegar esse saber aos políticos que nos governam. E, portanto, bom, é uma enorme honra, eu agradeço muito. Também é uma grande felicidade ser uma direção da Ordem dos Arquitetos, portanto, encabeçada pelo arquiteto Gonçalo Birne, portanto, pessoa que de resto conheceu muito bem Teotónio Pereira e que, portanto, percebem o significado das palavras que proferi aqui e que também é um arquiteto que também sempre nos apontou o caminho da exigência, o caminho sim, do trabalho duro, porque sem trabalho duro não conseguimos essa competência que todos ambicionamos. E, portanto, é um dia feliz, vamos tentar continuar a honrar o compromisso que assumimos aqui em cerca, mais ou menos em 2006, 2007, quando estávamos já na última reta para a primeira edição da Trienal, e sempre quisemos demonstrar que aquilo que prometemos iríamos devolver, iríamos entregar sob a forma de obra feita. E, portanto, mais uma vez agradecer e felicitar todos os presentes. Não queria deixar de referir, eu não conhecia o engenheiro José Teixeira. Estive a ouvir o discurso, eu não sei onde é que está o Sr. Engenheiro. Sim. Termos um prémio para jovens arquitetos com o nome do Manuel Graça Dias faz todo o sentido e ele está seguramente felicíssimo onde estiver, porque é seguramente o prémio que deveria ter o seu nome. E ter alguém que apoia o prémio e que prefere as palavras que proferiu, e na Trienal sabemos bem como é impossível fazermos o que fazemos sem o apoio de empresas para nos ajudarem a cumprir o nosso desígnio, e portanto quero felicitar, cumprimentar e agradecer, também juntar-se ao prémio Manuel Graça Dias. Muito obrigado a todos. Fundação Instituto Marques da Silva, para apresentar Paula Santos, Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional. Boa tarde de novo. Muito gosto por estar aqui outra vez. As instituições, de facto, que nós temos vindo a nomear são também pessoas e são dedicação, são convicção e resiliência, são trabalho, e por isso bem-ajam a todos aqueles que fazem parte destas instituições e que trabalham para isso. A Fundação Marques da Silva foi instituída em 1995 pela Universidade do Porto, a partir do legado dos herdeiros do arquiteto José Marques da Silva, os também arquitetos Maria José Marques da Silva e David Moreira da Silva. Encontra-se sediada na Casa Atelier, projetada pelo próprio Marques da Silva em 1909 e reabilitada por Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes em 2015, a que se juntam o Pavilhão dos Jardins, também reabilitado por Francisco Barata e Nuno Valentim, atualmente arquivo documental,
e o Palacete Lopes Martins, espaço dedicado a exposições e eventos. O importante núcleo documental que esteve na base da criação da Fundação Marques da Silva tem vindo a ser expressiva e continuamente ampliado, com a incorporação de múltiplos acervos de arquitetura, que incluem desenhos, maquetes, fotografias, documentação de obras, muitas vezes bibliotecas destes arquitetos e até mesmo mobiliário pertencente aos seus ateliês ou por eles desenhados. A Fundação assume-se como um espaço dinâmico de investigação e de divulgação, com forte ligação às universidades, e possui uma linha editorial própria. No seu arquivo digital pode aceder-se a um vasto conjunto de informações e imagens digitais relativo ao percurso dos vários arquitetos documentados nesta instituição. Em 2020, com um importante programa expositivo e cultural, a Fundação Marques da Silva deu início a um novo ciclo que se consolida agora com a assinatura de um protocolo de cooperação com a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto para a junção dos centros de documentação de ambas as instituições, os quais passarão a ser geridos pela Fundação Instituto Marques da Silva. Preservam-se assim quase 6 dezenas de acervos de arquitetura, cuja obra é determinante e será para o conhecimento e caracterização da arquitetura desenvolvida em Portugal entre os finais do século XIX e a segunda década do século XXI. A Fundação Marques da Silva propõe-se agora construir um novo centro de documentação, esperemos que em breve, desenhado por Álvaro Siza, onde se reunirão fisicamente os fundos documentais da instituição e da FAUP, constituindo-se como o mais expressivo arquivo de arquitetura do país. Por esse motivo, a Fundação Marques da Silva é a nossa casa e é a casa do arquiteto, e é com muita alegria e muita honra que atribuímos o título de membro honorário pelo Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos. Muito obrigada. Vai usar da palavra a Presidente da Fundação Instituto Marques da Silva, professora doutora Fátima Vieira. Muito boa tarde a todos. Eu cumprimento todos os presentes na pessoa do Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos e cumprimento também especial à Sra. Vice-Presidente e muito grata também pelo elogio e por esta proposta que muito nos honra. Eu agradeço esta distinção em nome da direção, que se encontra também aqui representada pelo nosso vice-presidente, Luís Urbano, que está alguns por aí, e dizer que agradecemos, mas sempre com um sentido muito grande de responsabilidade, porque sabemos que, por um lado, esta distinção reconhece o trabalho do passado, são já 25 anos de um trabalho que consideramos pioneiro, reconhece também, penso eu, o trabalho presente, mas é também um voto de confiança naquilo que está para vir no futuro. E realmente há tanto ainda por vir. Acabamos de juntar, como ainda agora se disse, os dois arquivos da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e da Fundação Marques da Silva. Temos neste momento 60 acervos e estão mais a chegar. Já está em fase de licenciamento o projeto do novo centro de documentação desenhado pelo arquiteto Álvaro Siza. E neste momento estamos a investir numa propriedade que temos muito perto da Fundação. Vamos ter as condições para continuar a acolher cada vez mais arquivos, de forma a os podermos digitalizar, disponibilizar, promover. E, portanto, continuamos a trabalhar cada vez mais e queremos fazê-lo cada vez mais com as universidades e neste momento são muitos já as dissertações de mestrado e de doutoramento que são feitos a partir dos nossos acervos. Continuamos a querer trabalhar muito também com os nossos parceiros estratégicos e consideramos, logicamente, também a Casa de Arquitetura o nosso parceiro estratégico para a promoção também do trabalho dos arquitetos no norte de Portugal e cumprimento aqui também, em especial, o Nuno Sampaio. Mas eu diria que hoje para nós é um momento particularmente feliz, não apenas por recebermos esta distinção, mas por ser um momento em que também é anunciado
este prémio Manuel Graça Dias. Nós quisemos muito ser e somos com muito prazer parceiros institucionais, mas também porque o acervo de Manuel Graça Dias se encontra já na Fundação Marcos da Silva, e algo que também para nós é muito importante, foi ele próprio que quis que ele fosse para a Fundação. E também porque estamos a falar de futuro, eu diria, porque para nós é muito importante este prémio que tem um sentido futuro, não é? Que é um prémio que permeia a obra de jovens arquitetos. E, portanto, eu queria também, para além de agradecer, dar os parabéns à Ordem dos Arquitetos por este sentido futuro que celebra também com este prémio. Muito obrigada. Para nos apresentar Gonçalo Menezes Pimentel, a arquiteta Carla Lima Vieira, secretária do Conselho Diretivo Nacional. Boa tarde a todos. São muitas as ações da Ordem dos Arquitetos, nem todas igualmente visíveis, nem todas igualmente valorizadas, todas elas imprescindíveis. Trabalhamos por um interesse maior, o interesse público por uma arquitetura de qualidade. E não podemos deixar de agradecer a Gonçalo Menezes Pimentel o empenho que oferece à arquitetura e aos arquitetos na salvaguarda desse interesse que é de todos. Em vários momentos foi um dos pilares da instituição, na definição da posição da Ordem perante os órgãos de soberania e da administração pública, com exigência, com responsabilidade e com oportunidade. Entrou nesta casa em 2008 para assegurar o acompanhamento da proposta que revogava o 73-73, o que alcançaríamos em 2009 com a aprovação da Lei 31. Nas palavras de João Belo Rodeia, consagra o direito à arquitetura e abre aos arquitetos um novo ciclo de exigência, de responsabilidade e de oportunidades. Um momento histórico para a profissão, o culminar de uma luta com mais de 35 anos. Uma luta dos arquitetos que Gonçalo Menezes Pimentel ajudaria a conquistar e que defendeu nos processos legislativos seguintes que culminaram na sua alteração. Outros reconheceram a importância do seu empenho em prol da arquitetura, desde logo pelo seu trabalho entre 2011 e 2013 na Comissão de Acompanhamento da Revisão do Código de Contratos Públicos, promovida pelo INSI, merecendo o reconhecimento expresso de vários dos seus parceiros da Comissão. E quando, em 2016, João Santa Rita recebeu do Presidente do Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos de Espanha a medalha de ouro atribuída ao Gabinete da Presidência do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, Gonçalo Menezes Pimentel não foi esquecido. O então Presidente da Ordem dedicou-a também ao companheiro de tantas horas em defesa dos arquitetos e da arquitetura. E o mesmo fez o SESCAI, reconhecendo o papel desta ordem na promoção dos valores da arquitetura como referência indispensável em instrumentos jurídicos essenciais e no trabalho intenso de colaboração a nível político, e nomeando também o seu assessor jurídico, Gonçalo Menezes Pimentel. Em 2020, com o seu contributo, confrontámos a alegada simplificação, desburocratização, flexibilização dos procedimentos de contratação pública. Denunciámos que o caminho apontado para atingir esses fins era prescindir dos serviços de dezenas de milhares de projetistas, arquitetos e engenheiros, privilegiando algumas construtoras, poucas. Mas se há algo de que não prescindimos é do apoio de Gonçalo Menezes Pimentel e do seu inestimável contributo para que esta ordem continue a assegurar a defesa da arquitetura e dos arquitetos. Com ele, fizemos-nos ouvir e em 2020 travámos esta solução que arrisca transformar agora para sempre em prejuízo dos projetistas o mercado da obra pública. Estamos em 2022. A qualidade da arquitetura é bandeira da Comissão Europeia e nos tantos países. Mas em Portugal adivinhamos para nós e para Gonçalo Menezes Pimentel o continuar da luta que nos juntou nestes 14 anos. Adivinhamos nova e profunda transformação da instituição e do papel das ordens. E, de novo, travamos uma luta pela possibilidade do acesso dos arquitetos ao mercado de obra pública. Uma luta que ontem ficou ainda mais difícil com a promulgação pelo Presidente da República do Decreto-Lei que pretende tornar regra aquilo que hoje é exceção, o regime de concessão-construção. Estas são as lutas dos arquitetos. Estas são também as lutas de Gonçalo Menezes Pimentel.
Não estou isolada com os meus colegas do Conselho Diretivo Nacional nesta proposta. Faço minhas as palavras do arquiteto Miguel Judas, ex-colega de direção, aqui presente, e que em 2021 enviou um e-mail ao Presidente da Ordem dizendo o seguinte: Senhor Presidente, atribuir a condição de membro extraordinário honorário da Ordem dos Arquitetos ao Dr. Gonçalo Menezes Pimentel não é um ato de gratidão, é um ato de elementar justiça. Aqueles que tiveram a incomensurável oportunidade de acompanhar as conquistas da Ordem dos Arquitetos, já o fizeram hoje, aliás, testemunharão que Gonçalo Menezes Pimentel excede em tudo aquilo a que o trabalho obriga. Cumpre no empenho, cumpre em competência, com exigência, com responsabilidade e com oportunidade. Mas excede largamente na disponibilidade, na humanidade e na amizade que tem pelos arquitetos. E excede na admiração e, atrevo-me a dizer, na devoção que tem à arquitetura. Estou feliz por dar corpo a esta merecida homenagem, doutor. Ai, ai. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, caro Gonçalo, de Gonçalo para Gonçalo, sem falsas modéstias, digo-lhe que não mereço tal distinção. E hoje, como membros aqui distinguidos, peço desculpa por partilhar este dia convosco, personalidades e instituições que, de uma forma inestimável, têm contribuído para uma arquitetura de qualidade para a arte e para a cultura. De facto, não tem qualquer cabimento distinguir um advogado truculento, cáustico nas suas convicções, profundamente distraído e outra tantas vezes provocador quanto inconveniente. Em suma, um tremendo malfeitio. A verdade, no entanto, é que nutre uma profunda admiração pelos arquitetos e arquitetas e uma quase devoção à arquitetura. Qual a razão de ser assim? Terá sido porque no início da carreira deles ajudei o Ricardo Bacorda, no Frederico Tranfa, o Carlos Vilela no seu ateliê Vão de Escada, curiosamente aqui ao lado. Vão de Escada esse onde encontrei o Pedro Domingos e Inês Lobo, ou o João Rodeia depois, que é o autor moral do crime que aqui se comete com esta distinção. Talvez sim. Sei que estes são meus amigos, de sempre e para sempre. Terá sido então o afeto e a amizade que todos os dias ganho nesta instituição. Enumerá-las a todas as pessoas seria extenuante. Enumerar apenas algumas seria inconveniente. Mas como já confessei, sou inconveniente e, portanto, aqui vai. Assinalando, contudo, ao longo do tempo, um ou outro, poucos, com um feitio levemente semelhante ao meu, ou seja, naturalmente difícil. O Tiago Monte Pegado e o Miguel Judas. O João Santa Rita e o Pedro Ravara. O José Manuel Pedreirinho e o Miguel Varela Gomes. No atual mandato, não obstante ainda decorrer, duas novidades na amizade, ambas mulheres. A Carla Lima Vieira e a Joana Seixas Nunes. Ou a Joana Seixas Nunes e a Carla Lima Vieira. Não quer ficar sem jantar e, portanto, não me pronuncio. Terão sido, ao invés terão sido os funcionários desta casa e o seu profissionalismo ímpar. Penso em especial numa pessoa dotada de um profissionalismo que nunca encontrei paralelo, de uma inteligência emocional fora de um comum, com uma gestão sublime da palavra, do silêncio, da escrita. Uma pessoa amiga que ganhei nesta casa, a pessoa mais amiga. Essa pessoa é naturalmente uma mulher, essa pessoa é, obviamente, a Cidalina Duarte. São, pois, todos eles amigos para sempre. É essa a razão, a amizade. Ou terá sido Maria Helena Gurjão Nápoles e Ornelas Martins Ferreira, Menezes Pimentel, minha mãe, com formação em arquitetura que teve de abandonar por, entretanto, ter gerado o projeto de vida daquele que vos fala. Ou terão sido as obras, como o Salk Instituto Luís Cano, obra que me marcou profundamente. Confesso-vos que até aquele momento nunca tinha visitado nada tão certo. Terá sido isso.
E só uma pessoa muito distraída como eu é que podia ter tido o choque, de há alguns anos atrás, de saber que o meu filho se tinha inscrito no curso de arquitetura. Foi com felicidade que escolheste a profissão que mais invejo e que mais admiro. Felicidade própria de quem escolhe, quando o cálculo das probabilidades se mostra adverso. Proporção, domínio da escala, cor, iluminação, ventilação, conforto, desafios tão difíceis como fascinantes. Firmeza, utilidade e beleza são, como sabeis, os princípios da arquitetura. Mas haverá maior responsabilidade, maior desafio, maior poesia, como alguém já disse, de no facto de erigirem as cidades mais não estão do que a recortar o azul do céu. Através de Diogo, interpelo os jovens arquitetos, as jovens arquitetas, para assumirem essa responsabilidade, desde logo participando na vida associativa desta instituição. Bem sei que ficarão assustados com aquilo que parecerá algumas vezes com um condemónio de proporções bíblicas de onde Job fugiria. Mas não deixais de o fazer, exigindo de vós a contrapartida do dever de pagar cotas, que não é um direito, mas antes o dever de defender, por imperativo, ético ou por decência, propostas concretas para o bem da arquitetura. Caras arquitetas e caros arquitetos, muitos têm sido os desafios que a arquitetura tem vindo a enfrentar. Modestamente, com todos vós, levámos até ao fim a bom porto a luta pela revogação do 73-73, corajosamente iniciada pela Helena Rezeta, e que finalizou, não no maior, mas no único compromisso político, legislativo e profissional, a Lei 31. Aqui se consagrou e continua-se a consagrar que não haverá mais obra, qualquer obra, sem arquitetura e, mais do que isso, sem arquitetos inscritos nesta casa. Desde então, e sem surpresa, esse princípio tem sido alvo de ataques e sucessivas malfeitorias em 2015, em 2018, em 2021 e agora novamente em 2022, acoberto de uma maioria absolutamente legítima e absoluta, mas, no entanto, sem escrutínio público e parlamentar, que aprovou que tinha sido reprovada 18 meses antes e criticada por todos. Repito, criticada por todos. Esta casa está, como sempre, na primeira linha do combate, de forma tão desassombrada como corajosa, defendendo a urgência da qualidade e apontando para aquilo que poderá ser um prejuízo para o interesse público. Apresentou alternativas, de imediato interpelou para a urgência da participação dos arquitetos nas estratégias municipais de habitação. Convocou o IRU e a ele prestou, através dos excelentes, repito, excelentes, mais uma vez, excelentes serviços de concurso das secções regionais, assessoria técnica para se assistir ao lançamento da maior vaga de concursos públicos de concessão que há memória. A todas essas malfeitorias resistimos, continuando a garantir que qualquer obra não se faz sem arquitetura e, mais do que isso, cada ata da disciplina da arquitetura tem que ser avaliado por quem tem formação para tal, forçando a qualificação técnica dos técnicos das câmaras municipais, arquitetos que os convocar e apoiar. Todos comungam do mesmo objetivo, a boa arquitetura com procedimentos claros, transparentes e, a partir daí, naturalmente céleres. Esta instituição sofreu recentemente uma profunda reorganização interna, um processo sem paralelo, controverso, manifestamente difícil, onde existiam delegações ou núcleos, passaram a existir 7 conselhos diretivos organizados, profissionais, próximos do território, próximos do poder. Aproveitar então, da melhor maneira, esta proximidade. Caros arquitetos, exigem que parem com colóquios, conferências e exposições, já agora homenagens, de magníficos trabalhos. Parem com isso dentro de portas. Peguem antes nos trabalhos de arquitetura dos concursos públicos de concessão e exponham em São Bento, para que de uma vez por todas, aqueles que exercem o poder, sempre temporário, percebam que, tal como a democracia, o concurso público de concessão é mesmo o pior regime, à exceção de todos os outros. Peçam ajuda ao Zé Mateus, para que na saída os levem à Pantera cor-de-rosa, chamando a atenção para o facto de que, sem cuidar das casas, não se cuida das pessoas. Se for preciso, que os enfiem no parque de estacionamento do Campo das Cebolas, para que percebam como ali um Clio se transforma em Bentley. Para daí, então, apanhar o barco. E que na travessia, recordem Paulo Mendes da Rocha, quando faria 94 anos, que tive a honra de o conhecer bem e cuja enorme cultura só era ultrapassada pela sua generosidade, pela preocupação com o próximo, com o bem comum, para então depois chegar ao bairro da Jamaica, onde tudo falta.
vão a todos os passos do Conselho e por aí fora, do mesmo modo. Vão com o malandro do Nuno Sampaio e enrijeçam os ossos dos vereadores na piscina das Marés, deem-lhes chá na Casa da Boa Nova para depois visitar o bairro do Cerco e dali se transportem para Trás-os-Montes e façam por preservar a panificadora de Chaves de Nádir Afonso como exemplo de arquitetura que nunca se acantonou na habitação. Levem quem exerce o poder ao Centro de Artes da Ribeira Grande, mas não se esqueçam da Vila de Rabo de Peixe. Do mesmo modo, visitem a estalagem da Casa Branca e a Casa das Mudas, mas não se esqueçam dos crimes urbanísticos bem no centro do Funchal. Sirvam medronho, se necessário, na pousada de Estói. Mas passem pelo desordenamento do território em Armação de Pera e vejam o estado lamentável que chegou a Igreja em Lagos. Deixam das portas da magnífica Universidade de Coimbra e façam ver a degradação que chegou abaixo. Vão à herdade do Barrocal, mas antes passem pela Malagueira e façam notar o que é a importância da fiscalização e da direção de obra devidamente qualificada. Meus senhores, minhas senhoras, não sei o que é arquitetura espetacular nem horrível. Muito menos sei o que é isso de arquitetura gira ou feia. Para mim, a arquitetura, como disciplina, é um exercício essencial de e para a dignidade da pessoa humana. Senhoras e senhores arquitetos, a razão da minha devoção, afinal, é simples. Sou advogado e, por isso, defendo os direitos do cidadão, de todos eles, porque a arquitetura, se é um direito de todos, tem que ser para todos. Obrigado. Vamos passar a título póstumo ao arquiteto Arménio Losa. Para a apresentação, a arquiteta Conceição Melo, Presidente do Conselho Diretivo Regional do Norte. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Cumprimento todos, em particular os homenageados, e aqui permitam-me a Casa da Arquitetura e a Fundação Marcos da Silva, que são nossos parceiros no Norte, em muitos projetos, entre os quais a Fundação Marcos da Silva é, creio, a depositária do acervo do arquiteto Arménio Losa, que aqui vamos homenagear. O arquiteto Arménio Losa é um dos arquitetos mais marcantes da paisagem construída da cidade do Porto. Juntamente com Cassiano Barbosa, edificam vários edifícios de habitação coletiva, comércio e serviços, o edifício Volga, Soares e Irmão, Bloco da Carvalhosa, DKW, Bloco da Constituição, que traduzem um compromisso claro com a arquitetura moderna. Compromisso que se traduz também na participação na ODAM, Organização dos Arquitetos Modernos, no SIAM, congressos da UIA e na revista Arquitetura com Francisco Queiro do Amaral. Nascido em Braga, é diplomado pela Escola de Belas Artes do Porto em 1931 e integra o Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal do Porto, 1939 a 1945. Interessar-se-á pelo urbanismo e, sobretudo, na fase mais tardia do seu percurso, desenvolve vários estudos no Porto, Vila Nova de Gaia, Macedo de Cavaleiros, Carreza de Anciães, Famalicão, Guimarães e Viana do Castelo. Manterá uma relação prolongada com Matosinhos, sobretudo ao longo das décadas de 1960 e 70. Aluno e discípulo de José Marcos da Silva, é convidado por Carlos Ramos para lecionar na Escola de Belas Artes do Porto, em 1945, sendo, no entanto, impedido de o fazer por motivos políticos. Arménio Losa é uma figura fundamental da cultura arquitetónica portuguesa, pela sua obra construída, pelo contributo para a reflexão e discussão disciplinar,
pelo longo e persistente esforço na qualificação do ambiente em que vivemos, nas várias escalas em que essa intervenção é possível. É também uma referência cultural, ética e política na cidade do Porto, que o acolheu e onde construiu parte significativa da sua obra, ainda visível, ainda presente, ainda interativa. Consideramos que é da maior justiça atribuir o prémio, ainda que a título póstumo, ao arquiteto Arménio Losa. Os familiares do arquiteto não puderam estar hoje connosco e por isso a arquiteta Conceição Mel será depositária do título, que depois entregará. O arquiteto José António Bandeirinha será apresentado pelo Presidente do Conselho Diretivo Regional do Centro, o arquiteto Carlos Figueiredo. Quero abrir. Boa tarde a todos. Senhor Presidente do Conselho Diretivo Nacional, arquiteto Gonçalo Verde, colegas presidentes dos Conselhos Regionais e a restante equipa do CDN, membros honorários homenageados hoje, caros colegas, arquiteto José Bandeirinha. Sim, seremos esquecidos. É assim a vida, nada a fazer. O que hoje nos parece importante, sério, cheio de consequências, pois bem, um dia vai cair no esquecimento, vai deixar de ter importância. E o que é curioso é que não podemos saber hoje o que um dia vai ser considerado bom, importante ou medíocre e ridículo. Até pode acontecer que esta vida de agora, que tanto defendemos como nossa, venha um dia a ser considerada estranha, desconfortável, imbecil, não seja suficientemente inocente e, quem sabe, seja até condenável. São palavras de Anton Chekhov, escritor russo. Pois bem, o arquiteto José Bandeirinha sabe bem isso. E estas palavras nunca o demoveram de trilhar autonomamente um percurso profissional pessoal, familiar, sabendo que o seu tempo também é o tempo dos outros, que necessitam de amparo. Amparo para se situarem na sociedade de forma integrada, de forma culta, urbana, literária, política. José António Bandeirinha tem vindo a construir um percurso de grande cidadania de arquiteto, homenageando permanentemente a cultura das comunidades em choque, com os tempos e dinâmicas ostracizantes das políticas sociais, classistas e políticas urbanas inconsequentes. Tem trazido para a cultura urbana o seu saber disciplinar, construído na academia e nas suas permanentes investigações históricas. José António Bandeirinha é também um arquiteto, talvez, uma vez mais, fora do seu tempo, pois a sua permanente homenagem aos seus ilustres colegas que o moldaram e o fortaleceram intelectualmente, como é o caso de Fernando Tábora, Teotónio Pereira, Cisa Vieira e muitos outros, que este ano a Ordem dos Arquitetos homenageia, mostra o seu agradecimento face à postura intelectual e cívica desses nossos colegas mais velhos, alguns infelizmente desaparecidos e que tanta falta fazem à sociedade portuguesa. João António Bandeirinha é assim hoje figura cívica e profissional incontornável que muito honra a Ordem dos Arquitetos, a sua universidade e a sua região. O Conselho Diretivo da Secção Regional do Centro, que presido, unanimemente propôs o seu nome para membro honorário da Ordem dos Arquitetos, pois todos comungamos a importância do seu percurso académico e intelectual com forte atividade cívica, que muito fortalece a visibilidade da arquitetura, não só como prática disciplinar, mas também como fortalecimento da cultura, que permite uma nova, muito maior presença na sociedade, uma nossa muito maior presença na sociedade. Seria deselegante se não apresentasse também meus parabéns desta outorga à professora Rita Marnoto, esposa do José Bandeirinha, sabendo quanto a cultura desta tem fortalecido o saber multifacetado do colega que hoje homenageamos e recebemos na Ordem como membro honorário. Um casal maravilhoso, e é por isso que todos nós comungamos a importância desta outorga, uma vez que é um membro que nós muito respeitamos. Muito obrigado.
Senhor Presidente da Ordem dos Arquitetos, Senhora Vice-Presidente, membros do Conselho Diretivo Nacional, Arquiteto Jorge Figueira, senhores membros dos Conselhos Diretivos Regionais, senhoras e senhores arquitetos e arquitetas agraciados também com este título, e também as pessoas representantes das instituições que também foram agraciadas com este título, caras colegas, caros colegas, minhas senhoras, meus senhores, é para mim uma honra, sem qualquer espécie de retórica, e muita responsabilidade acrescida receber este prémio. Estou muito grato por essa honra e por essa responsabilidade, em primeira instância, ao Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Carlos Figueiredo, aos restantes membros do Conselho Diretivo Regional e a todos os membros do Conselho Diretivo Nacional que também aprovaram esta distinção, este título de associado honorário. Eu gostava de falar-vos de futuro, realmente. A Ordem dos Arquitetos é a mais lídima representante do associativismo profissional, um associativismo profissional que já vai muito para cima dos 150 anos e que representa uma determinada atividade e as pessoas que se dedicam a ela. E é uma atividade que tem pessoas que se dedicam a ela há pelo menos 5 milénios, talvez há mais. É tão antiga como a atividade humana. Essa distinção de pessoas que se dedicam a organizar, a trabalhar, a embelezar o espaço que os outros utilizam e que se dedicam ao outro também e que usam o seu próprio corpo como medida de estabelecimento de relações espaciais para os outros, sempre dedicada aos outros. E, portanto, é por isso que eu considero que isto é uma honra que também está aí associada. Outra circunstância é o facto, é uma circunstância feliz, embora também com algum laivo de infelicidade, o facto de termos homenageado aqui um colega que eu muito estimo e que continuarei sempre a estimar e que me lembro também muitas vezes dele, que é o Manuel Graça Dias, e de estarmos na presença de um auditório que tem o nome de Nuno Teotónio Pereira. Logo depois do 25 de Abril, quando todos ainda não sabíamos bem o que é que se passava, eu vi na televisão a preto e branco a abertura das portas de Caxias e logo atrás do antigo presidente Jorge Sampaio, um dos primeiros presos a sair de Caxias foi o Nuno Teotónio Pereira. Foi uma decisão que eu tomei naquele momento e também foi por isso que estou na arquitetura, por essa capacidade de um arquiteto de se ter sacrificado dessa forma por nós. Por isso estou muito satisfeito de estar aqui. Quero uma vez mais agradecer a todos os que foram responsáveis por esta atribuição e quero-vos dizer que o futuro é um futuro muito cheio de incumbências para todos nós fazermos, todos nós arquitetos e arquitetas. O espaço não é, infelizmente, ainda considerado institucionalmente, por aquelas instituições de que falava o Sr. Dr. Gonçalo Menezes Pimentel, não é considerado um recurso. Mas o espaço é um recurso. É um recurso, vamos ser, muito em breve, 8 mil milhões de seres humanos sobre o planeta. E o espaço é tão importante como a água, é tão importante como a energia, é tão importante como o ar que respiramos. E aqueles que trabalham o espaço são os arquitetos e são as arquitetas. E, portanto, é esse sentido de organização do espaço que falta em muitos lugares. E por isso há trabalho para muitos mais de nós. Não há arquitetos a mais. Sobretudo em Portugal. Porque o sentido de organização do espaço à escala territorial e à escala urbana não está ainda, de maneira nenhuma, capaz de atingir um ponto de maturidade. E, portanto, é esse o nosso futuro e esse futuro enche-me de esperança. Muito obrigado. E para apresentar o artista escultor Carlos Nogueira, Helena Botelho, Presidente do Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Val do Tejo. Muito boa tarde ou muito boa noite a todas e a todos. É com grande satisfação que estou aqui hoje a partilhar convosco este momento tão especial e com pessoas tão importantes para a arquitetura. Carlos Nogueira, aqui presente, nasceu em Moçambique em 1947.
Estudou escultura na Escola Superior de Belas Artes do Porto e pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Foi bolseiro da Fundação Carlos de Gulbenkian, da Secretaria de Estado da Cultura e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Foi Prémio Camões na 2ª Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira e menção rosa da Bienal Internacional de Escultura e Desenho das Caldas da Rainha. Não vou dizer as datas, mas são momentos muito importantes. Integrou as representações portuguesas à Bienal de Veneza, à Trienal de Arquitetura de Milão e à Quadrienal de Escultura de Riga. Foi professor associado, convidado, no curso de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa, desde 98, e professor do Colégio Moderno desde 74. Aqui digo as datas. É consultor em trabalhos de arquitetura com o Eli Krauss, Miguel Neri, José Manuel Fernandes, Maria de Lourdes Janeiro, Manuel Lacerda, Manuel Aires Mateus, José Adrião e outros. Lugar, espaço, luz, cidade, materialidade, leveza, peso, sombra, espessura, arquitetura. Quando lemos os textos escritos por si ou de outros sobre o seu trabalho, percebemos que os temas e as palavras que usa fazem parte do vocabulário de todos os arquitetos. São também as palavras que usa para construir as suas esculturas como arquitetura pura, libertada das restrições do cotidiano. É, pois, natural o fascínio que os seus edifícios, as suas esculturas, têm sobre os arquitetos, que nelas veem por dispositivo para a potência. No texto, a propósito de uma casa à volta de uma árvore, obra de Carlos Nogueira, para o Parque de Santo Tirso, Alberto Cambaesa escreve: Carlos Nogueira, um dos mais reconhecidos artistas contemporâneos de Portugal, voltou a fazer das suas. Uma vez mais, brincou aos arquitetos. Bernini, para traduzir o mito da Apolo e Daphne, pôs em pé uma maravilhosa escultura, onde a Daphne, que Apolo tenta agarrar, já tinham começado a crescer os ramos nas mãos e nos braços. Já tinha começado a converter-se em árvore. Nogueira atreveu-se a mais, porque aqui Daphne já é toda ela árvore e Apolo é todo ele casa. Todo ele branca caixa, em cujo recinto Daphne ficou presa para sempre. Belíssimo. Se Bernini era um arquiteto magistral, que além disso era genial como escultor, Nogueira é um escultor maravilhoso, que também é magnífico como arquiteto. E para finalizar, claro que tinha que utilizar as palavras do próprio Carlos Nogueira, e para que se comprove esta intensa alma de arquiteto que Carlos tem, passo a citar um poema seu. Interessa-me a luz, a geometria do tempo, a irreversibilidade do pensamento. Trabalho sobre a matéria e o elementar de um património existente, natural ou construído, que tanto pode ser uma linha d'água, uma muralha em demolição, até o vento. Com todo o espaço que caracterizam ou os contém. Como mediador, intervenho e dou a ver. Um ângulo que se ajusta, um monte que se alarga, a cidade. Atribuo aqui a Carlos Nogueira, em nome da Secção Regional de Lisboa e Val do Tejo, o título de membro honorário, pela sua relação com a arquitetura, manifestada tanto na sua obra, como pela produção conjunta com arquitetos e pelas sucessivas gerações formadas por si no ensino do desenho. Muito obrigada, Carlos. A todos cumprimento. É com subida honra e imensa alegria, muito reconhecido, que aqui estou para receber o título de membro honorário da Ordem dos Arquitetos.
Eu ia dizer muito pouco mais, mas tem sido tão bom o que tenho ouvido e aquilo a que tenho assistido, que não posso deixar de dizer que vou repensar outra vez uma data de coisas. E se não uso nunca no meu vocabulário a palavra felicidade e infelicidade, hoje a felicidade veio ter comigo. Gosto muito de arquitetura. 24 horas por dia. E gosto seguramente muito mais de arquitetura que muitos arquitetos, e penso que são capazes de me perceber. Não devia verbalizar isto porque pareço com certeza violento, mas há muitas obras que eu penso que, se não houvesse tanta gente sem telhado, havia muitas peças por aí feitas que deviam ser implodidas. Quando, aos 7 anos, fui para a escola primária, no primeiro dia, depois do almoço, fui brincar com vizinhos, na varanda grande desses vizinhos. E a mãe desses amigos perguntou-me: o que é que tu queres ser quando fores grande? E eu disse: arquiteto. Devo dizer-lhes que com 10 anos, 11, 12, 13, gastei muitas tardes a fazer plantas para museus ou para casas imaginadas com as quais hoje não estava de acordo, porque numa das casas que para mim fiz havia uma sala para pintura contemporânea, havia uma sala para a arte grega e havia outra sala para a arte oriental. Ou seja, eu tentei fazer coisas que hoje jamais faria. Eu não coleciono nada, junto tudo, pedras, palavras, perguntas e outras histórias. Portanto, esses 3 pequenos museus não tinham espaço na minha casa. Tenho muitos elementos da arte africana e até de artesanato, barro, por exemplo, que não vou deixar aos meus descendentes diretos, porque eles não têm que ser obrigados a gostar daquilo como eu gostei. E devo dizer que vou perguntar ao Alexandre Alves Costa como é que se faz para oferecer à Universidade do Porto. Mas assim acontece também com os meus livros. E tenho imensos livros de arquitetura. A arquitetura é fundamental. Se me perguntarem o que é arquitetura, eu vou dizer que não sei o que é arquitetura. Mas a minha casa foi desenhada por mim. E teve um prémio. Só que os arquitetos meus próximos que fizeram a estrutura exterior tiveram um nome no prémio. E eu não tive, porque não era arquiteto. Pois bem, gosto muito de arquitetura e, mais uma vez, uso a palavra estou feliz, porque gostei de tudo que as pessoas aqui disseram. E não vou citar nomes, mas, meu Deus, como se pode chegar aos 75 anos e ainda encontrar tantas portas abertas. Tenho, felizmente, muitos amigos arquitetos. E tenho deles a amizade, os bons momentos e textos preciosos. Posso falar do Cisa Vieira, do Yehuda Safran, do Nuno Teotónio Pereira, que sempre que ia jantar à minha casa comia
quindim de iaiá para sobremesa, porque a sua mulher brasileira quase me convidava a fazer. Alberto Campo Baeza, Manuel Aires Mateus, Ricardo Carvalho, Manuel Graça Dias, Carrilho da Graça. São meus amigos, cujo trabalho visito e com quem me encontro menos do que seria desejável. Devo dizer-lhes que tinha pensado na impossibilidade de vos mostrar algumas coisas que eu faço e que têm a ver com a arquitetura. Tinha pensado dizer-vos o meu texto que a Helena leu. Não vou repetir porque seria fastidioso, mas devo dizer que vou aceitar um convite que tive para desenhar uma cruz para um convento no Alentejo e ainda para tratar de um espaço grande desse mesmo convento. Não vou rejeitar o convite e vou, espero, continuar a crescer. Há coisas que não se agradecem. O poeta diz que as palavras às vezes são demais. Não vou querer chegar a esse ponto, mas reconhecido, profundamente reconhecido, pelo que ouvi desde o princípio desta sessão e pelo que foi dito sobre mim, a todos dou um abraço afetuoso, ainda que se calhar nunca mais nos cruzemos na vida. Obrigado por tudo. Obrigado. E para apresentar o arquiteto Henrique Schreck, a arquiteta Cláudia Gaspar, Presidente do Conselho Diretivo Regional do Alentejo. Bem, muito boa tarde a todos. Felicito os homenageados. Henrique Schreck, é com enorme honra que atribuo este título de membro honorário a Henrique Schreck, pelo seu percurso profissional de destaque que se pauta pela preservação do património arquitetónico e pela utilização de métodos construtivos sustentáveis na arquitetura contemporânea, nomeadamente a taipa. Pioneiro como projetista contemporâneo, tendo por base as técnicas tradicionais de construção em terra, autor de projetos em diversas áreas, desde habitação, turismo, indústria, restauração e lazer, atualmente mantém atividade profissional centrada na valorização e modernização da arquitetura com terra, servindo como exemplo para as novas gerações de arquitetos. Ingressa em 1972 em pintura, na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, transitando para a arquitetura, que conclui em 1980. Inicia o percurso profissional no Grupo de Planeamento e Arquitetura Ateliê dos Arquitetos Maurício de Vasconcelos e Luís Alçada Batista, e depois no Ateliê do Arquiteto Bartolomeu Costa Cabral. Desenvolve atividade em Odmira desde 1984. É no Alentejo que terá o primeiro contacto com as técnicas de construção com terra, colhendo os ensinamentos transmitidos pelos velhos taipeiros e decidindo privilegiar a construção com taipa nos seus projetos. A sua própria casa é um laboratório experimental. Obrigada, colega, amigo, pelos ensinamentos desta técnica de construção tradicional que tem como elemento a terra, o elemento natural, ecológico, e que o Henrique também, cujos ensinamentos Henrique também passa com os ensinamentos e todo o seu trabalho que tem no centro a terra como elemento
e que o faz com uma tamanha paixão. Obrigada, Henrique. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pela proposta da Secção Regional do Sul dos Arquitetos, na figura da sua Presidente, a Cláudia, a Cláudia Gaspar, que acaba de falar, e pela aceitação que teve junto da Ordem, e na pessoa do Presidente Gonçalo Birne, que muito estimo. Eu penso que esta distinção é feita por causa do meu percurso que foi iniciado há 30 anos, mas cuja origem é um pouco anterior. Eu, em 1978, um dia li um artigo de um arquiteto muito interessante que dizia que só projetava com materiais recicláveis, isto é, que pudessem ou ser usados outra vez, ou então que voltassem ao seu estado primitivo. E tive a oportunidade, através de estar no Alentejo, de perceber que havia uma técnica que era muito falada junto da classe, através do levantamento da arquitetura popular, e que as pessoas veneravam, mas que não ligavam rigorosamente nenhuma. Nada, zero. Hoje em dia, ou já há muito tempo, as pessoas falam no ordenamento do espaço, nisto, naquilo, todos os aspectos da disciplina da profissão, mas não se perguntam como. E para mim, desde essa altura, que eu achei que era não podia estar neste mundo a poluir tanto como aquilo que eu vejo ser poluído por outros motivos. O betão tem uma vida estimada de 200 anos, e depois o que é que a gente faz ao betão? Passado esse tempo, o que é que faz a ele? Para onde é que ele vai? O que é que ele vai fazer à terra? Muito, muito mal. Então decidi cumprir aquela ideia que tinha tido ao ler aquele artigo do arquiteto Quilot, em que ele falava precisamente nisso, de projetar apenas com materiais recicláveis, e comecei a fazê-lo. E ao princípio era gozado, achavam que era o maluquinho da terra, mas com o desenvolver das coisas, as pessoas começaram-se a perceber que afinal não era assim tão disparatado quanto isso. E acabaram por mudar de... Perguntam-me, mas isso será a resposta aos grandes problemas que se colocam hoje em dia no mundo do ponto de vista ecológico? E eu digo, não, eu sou um pouco como o colibri na batalha de apagar o incêndio da floresta, em que um dia no incêndio os pássaros decidem meter no seu bico a água e ir apagar o incêndio, e o pelicano, quando estava a dirigir-se ao incêndio, olha para o lado, vê o colibri e diz assim: o que é que estás aqui a fazer? O teu bico não leva água nenhuma. E ele diz: eu estou a cumprir a minha parte. E é isso que eu estou a tentar fazer, é cumprir a minha parte. Mais nada. E muito obrigado. Eu sinto-me... Só para acabar, eu sinto-me lisonjeado, sinceramente, e sinto-me menos só. Muito obrigado. O arquiteto José Alberto Alegria será apresentado pelo Presidente do Conselho Diretivo Regional do Algarve, arquiteto Luís Matos.
Muito boa tarde. Sr. Presidente do Conselho Diretivo Nacional, Arquiteto Gonçalo Birne, Excelentíssimo Sr. Embaixador de Marrocos, Dr. Othmane Banini, caros Presidentes dos Conselhos Regionais, Senhoras e Senhores Arquitetos. Hoje tenho o prazer de apresentar nesta cerimónia o arquiteto José Alberto Alegria. De nacionalidade portuguesa, nasceu em 1947, é licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa e em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras de Lisboa. Pioneiro em Portugal, desde a década de 80, da renovação da geoarquitetura e das modernas arquiteturas em materiais locais, tem buscado um percurso de continuidade entre a arquitetura tradicional e a arquitetura contemporânea. Tem projetado múltiplas obras públicas e privadas, muitas delas associadas ao património arquitetónico de influência mediterrânica, e é regularmente convidado para dirigir seminários em faculdades e outras instituições culturais de diversos países. Tem concebido cenografias permanentes ou temporárias de apresentação, interpretação e divulgação de patrimónios materiais e imateriais, numa lógica de valorização das suas continuidades. A par do seu trabalho profissional, José Alegria tem promovido a geminação de algumas localidades algarvias e marroquinas, aumentando assim o intercâmbio cultural aero-africano. É de referir que é cônsul honorário do Reino de Marrocos no Algarve desde 2001, tendo sido condecorado pelo rei de Marrocos, Mohamed VI, em 2015, pelo papel decisivo de enriquecimento patrimonial dos seus projetos, marcados por uma linha arquitetónica vincadamente ligada à tradição árabe. Por fim, quero prestar um agradecimento ao arquiteto José Alegria por toda a disponibilidade demonstrada e na participação ativa nas ações realizadas pela Secção Regional da Ordem dos Arquitetos no Algarve. Muito obrigado. E assim chamo o arquiteto. Senhor Presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Arquitetos, ilustres membros do Conselho Diretivo, ilustres membros das secções regionais do Porto, do Zona Centro, do Alentejo, de Lisboa e do Algarve, Monsieur l'Ambassadeur du Royaume du Maroc, merci beaucoup par votre présence. Ilustres membros honorários e instituições que hoje são galardoadas, não é nada fácil o meu papel porque já quase tudo foi dito. E muito bem dito. De qualquer maneira, gostaria, só tenho meia folha para ler, portanto é rápido, gostaria de dizer que recebo com emoção esta honra, que é a consequência de um percurso que não teria sido possível sem o ensinamento dos meus mestres, sem o estímulo dos meus amigos e sem o apoio dos meus colaboradores. No que diz respeito ao ensinamento dos meus mestres, citaria apenas 4 por ordem cronológica. A minha mãe, que me ensinou os sentidos da estética. Ao arquiteto Hassan Fatih, que com o seu livro Construire avec le peuple, em 1972, me convenceu que a utopia é possível. Ao arquiteto Elie Moyal de Marrakech, meu mestre efetivo, que me ensinou durante 1 ano e meio o rigor dos traçados mediterrâneos, da geoarquitetura e a força da exaltação criativa. Por fim, ao meu professor de final de curso, na Faculdade de Arquitetura, ainda na Escola de Belas Artes do Chiado, o professor arquiteto Joaquim Braizinha, que me ensinou a ética de ser arquiteto.
quanto ao estímulo dos amigos, tantos que me deram força nesta busca de continuidades do espaço mediterrâneo. Efetivamente, eu aqui sou um mouro, porque venho do reino dos Algarves de Aqueimar, mas com o pé no reino dos Algarves de Além-Mar, como já se aperceberam. Eu estou ali dos dois lados das portas do Mediterrâneo. Mas o meu espaço é o Mediterrâneo. Desde que no 7º ano do liceu li Orlando Ribeiro, percebi que, eu que nasci no norte, perto do Porto, em Oliveira das Meias, percebi que não estava ali a fazer nada. Eu tinha era que rumar ao sul, e rumei para o Algarve e depois para Marrocos, mas a minha base é o Algarve. Essa busca do Mediterrâneo tem a ver com continuidades que eu sentia que existiam entre Portugal e o Norte de África. Continuidades não só geográficas, mas sobretudo antropológicas e estéticas. Mas para referir a alguns amigos, já que outros também tiveram essa honra de referir a algumas pessoas, eu referi ao meu pai. Porquê? Porque o meu pai, aos 15 anos, proibiu-me de ser arquiteto. No dia em que eu acabei o 5º ano do liceu, à mesa, ele perguntou, então para que é que vais? Para que linha é que vais? Eu que desde miúdo só sabia olhar para os espaços e para as janelas e para as coisas bonitas, eu disse, para a arquitetura. Ele disse, não, escolhe qualquer outro curso, exceto arquitetura. Porque e explicou, eu não quero nesta casa um artista. Escola de Belas Artes, estão a ver, uma terra pequena, Oliveira das Meias, o filho ia para Lisboa, porque eu para o Porto já não ia, porque a minha estética não era a do Norte. Pronto, era um perigo. E ele, sem saber, empurrou-me para a arquitetura, porque no dia de eu me inscrever, que foi o último dia das inscrições possíveis, entre Direito, Medicina, Literatura, qualquer coisa que fosse, descobri uma linha que estava ao lado da linha de Arquitetura e que tinha as mesmas disciplinas, com uma diferença. Não tinha Geometria Descritiva, mas tinha Inglês. O resto era História, Geografia, Matemática, aquilo que era da Arquitetura. E eu pensei, isto deve ser quase a mesma coisa. E pus a cruzinha naquela linha, que eu não sabia que era Economia. Quando começaram as aulas, no dia 6 de outubro, que na altura começava 6 de outubro, eu estava numa pequena turma com belíssimos professores de Geografia, de História, de Matemática, e eu deixei-me estar. Pensei, isto mais cedo ou mais tarde ainda consigo, mas eu pensei a aptidão, vim para Lisboa em 1964, em chefe, aqui no Queias, e passei 5 anos gloriosos da minha vida, em que de outubro a abril não estudava nada de economia, pouco ia às aulas, mas estudava arquitetura na Biblioteca da Gulbenkian, nas noites do Fado, no Bairro Alto, acabava no Cantinho do Artista às tantas da manhã no Parque Meyer e depois faltava às aulas de economia. A partir de abril, fechava-me no meu quarto no Colégio Universitário Pio XII, onde eu era residente, e aí não posso perder a mesada, tenho que estudar e não perder o ano, senão isto corre mal. E licenciei-me ao fim de 5 anos, com 13,4. Fantástico, para quem não gostava de economia. Mas devo dizer uma coisa, se eu citei mestres da arquitetura, também tive mestres da economia. Eu fui aluno do professor Jacinto Nunes, do professor Hernani Lopes, do Francisco Pereira de Moura, logo no primeiro ano. Tive com o professor João Salgueiro, tive em Direito André Gonçalves Pereira, Augusto Ataíde. Isto é, querem melhor base para um arquiteto do que esta? Porque normalmente essa base jurídica e de rigor económico falha no estudo da arquitetura. Isso permitiu uma coisa, equivalência a 12 disciplinas. No dia em que eu desisti, eu só trabalhei 6 meses como economista e fui humildemente subir aquelas escadarias com aqueles degraus de pedra meio partidos do convento de São Francisco, na Leibniz, envergonhado e sem saber o que ia, levava a minha certidão de curso e uma funcionária fantástica recolheu, mas o que é que tu queres? Eu queria saber se era possível estudar arquitetura. E ela disse, mas porquê arquitetura? Tens um curso que dá dinheiro, o que é que vens aqui fazer? Porque naquela altura um economista como eu ganhava logo muito, estamos a falar em 1970, 71. Ele disse, pois é, mas és mesmo economista? Sou, tenho aqui. E ela viu que eu tinha 12 equivalências. 12 equivalências era muita coisa, era quase 2 anos. E sem dizer nada ao meu pai, eu comecei a estudar arquitetura.
fiz o segundo ano e depois fui chamado para a tropa, pronto, por aí fora. Mas estou grato ao meu pai, que mais tarde foi o meu admirador número 1 e que me enfim, se penitenciou tudo aquilo, mas acho que ele me ajudou muito ao impedir que eu estudasse arquitetura a partir dos 15 anos. Quero agradecer também, não esquecer, o meu primo, engenheiro urbanista do Porto, de Braga e depois do Porto, engenheiro Abel Alegria Martins, que me assinou os primeiros projetos, ensinando-me. Nunca dizendo que algo estava mal, mas ensinando-me. Também ao primeiro reitor da Universidade do Algarve, o professor Manuel Gomes Guerreiro, primeiro reitor da Universidade do Algarve, que quando eu vim para estar um ano e meio em Marrocos a aprender a construir em terra, me chamou ao seu gabinete e, saindo da sua secretária, puxou uma cadeira, sentou-se de frente para mim e disse: diz-me lá, rapaz, o que é que andaste a aprender em África, no norte da África? Quando eu lhe falei da questão da geoarquitetura, ele disse: é isso que nós precisamos aqui na nova Universidade do Algarve. E criou um gabinete de estudos árabes que depois o reitor seguinte retirou. Mas mais tarde, o filho dele, o professor João Guerreiro, que foi durante 2 mandatos um magnífico reitor da Universidade do Algarve, também me estimulou sempre no meu trabalho. A professora Teresa Gamito, arqueóloga, o professor Mohamed El Faiz, da Universidade de Marrakech, os antropólogos Sakina Harib e Ahmed Sekunti, perito da Unesco, o doutor Cláudio Torres, que tanto me ensinou sobre o Alentejo, a arquiteta Ana Carla Gonçalves, que está aqui presente, a doutora Conceição Amaral, que não pode estar aqui presente, o Ricardo Aconchi e o Pierre Zilka, a engenheira Lina Costa Gomes, que comigo trabalha e que está aqui, o José Luís Almeida, o Elmiquiel Marabiti e todos os demais, o Alan Hayes, o Richard Tendorf e muitos mais. Por último, o apoio dos colaboradores. Toda a obra que eu tenho feito até hoje não seria possível sem a ajuda de quantos trabalharam e trabalham no meu ateliê e nas minhas obras. Os desenhadores, os estagiários de arquitetura de vários países, os arquitetos, os engenheiros e muito os mestres artesãos, os encarregados e os pedreiros e serventes. Porque isto trabalhar em geoarquitetura e com materiais locais exige um conhecimento empírico e não académico que são esses que estão próximo da terra conhecem. Quanto ao resto, é tudo o resultado de uma vida em que sou feliz. Sobretudo com as flores que eu cheirei e com as pessoas que eu beijei. Obrigado. A apresentar o arquiteto Paulo Gouveia, o arquiteto Nuno Costa, presidente do Conselho Diretivo Regional dos Açores. Excelentíssimo Senhor Presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Gonçalo Birnes, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores homenageados e representantes aqui presentes das entidades homenageadas, caros convidados e convidadas, presidentes dos conselhos das secções regionais da Ordem e a todos aqueles que estão aqui presentes, uma boa noite. Adiantar da hora, já é boa noite, não boa tarde. Antes de mais, quero também felicitar todos os homenageados da noite por este reconhecimento, este merecido reconhecimento aqui hoje feito pela Ordem dos Arquitetos. Passando à apresentação de Paulo Gouveia. Paulo Gouveia, natural de Angra do Heroísmo, Açores, nasceu em 1939 e faleceu em 2009 em Lisboa. Formou-se inicialmente em Biologia na Universidade de Coimbra, tendo lecionado essa mesma disciplina em 1970 e em Arquitetura pela Escola de Belas Artes de Lisboa em 1979. Após concluir a sua licenciatura, foi docente na Universidade de Évora, onde mais tarde veio a fazer a sua tese de doutoramento intitulada Angra do Heroísmo, Arquitetura do século XX e Memória Coletiva. Ele recebeu a menção honrosa dos Prémios Nacionais de Arquitetura da Associação Portuguesa Associação Portuguesa dos Arquitetos,
atribuída ao Museu dos Baleeiros. A título póstumo, recebeu o prémio da Associação Internacional de Críticos de Arte, onde o júri destacou que a sua obra revela uma leitura própria das culturas populares locais através de um discurso pragmático, vernáculo, orgânico, plástico e poético. Considerado o representante do pós-modernismo nos Açores, com personalidade ímpar no panorama nacional, distinguiu-se no contexto dos anos 80, num Portugal pós-revolucionário, afastado da cultura internacional. Certamente que a sua viagem aos Estados Unidos, de 87, foi uma experiência marcante que terminou o seu percurso. Deixou a sua marca e influência na arquitetura, tornando o Museu dos Baleeiros e o Museu do Vinho, ambos na Ilha do Pico, Açores, obras de referência. Representou Portugal nas exposições Limite del Mar em Madrid, em 92, na 19ª Trienal Internacional de Milão, em 96, e na exposição Portugal, Arquitetura do Século XX, em Frankfurt, em 97. Em meu nome, em nome da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, e se o arquiteto Gonçalo me permite, também em nome da Ordem dos Arquitetos, quero felicitar, na pessoa da sua irmã Eduarda Gouveia Mendonça, que creio que não está aqui hoje presente, quero felicitá-la por este tardio reconhecimento, mas merecido reconhecimento. Que se eternize... Está presente? Peço desculpa, obrigado. Que se eternize o nome de Paulo Gouveia, um arquiteto açoriano, merecido, que recebe este merecido reconhecimento. Um bem-aja a todos. O escultor Amândio de Sousa vai ser apresentado pela arquiteta Susana Jesus, Presidente do Conselho Diretivo Regional da Madeira. Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, caro arquiteto Gonçalo Birne, e na sua pessoa cumprimento todos os demais membros do Conselho Diretivo Nacional e de demais conselhos. Cumprimento também aqui a Assembleia de Delegados. Cumprimento também aqui os meus colegas, excelentíssimos senhores presidentes das secções regionais da Ordem dos Arquitetos. Um cumprimento especial a todos os membros, os novos membros honorários da Ordem e aos convidados, entidades aqui presentes. Muito boa noite a todos. O escultor Amândio de Sousa é uma personalidade incontornável e figura de referência máxima da cultura madeirense. Nasceu na cidade do Funchal em 1934 e faleceu em 2021. Formado em escultura na Escola Superior de Belas Artes do Porto, foi aluno de Barata Feio e de Lagoa Henriques, tendo obtido a nota final máxima de 20 valores. Para além de ter exercido funções como docente do ensino secundário e ter sido assessor para os assuntos culturais entre 1976 e 1978, foi diretor do Museu das Cruzes, de 1977 a 2001. Em 1964, conjuntamente com o arquiteto Rui Cós Ferreira, abriu a Galeria de Artes Decorativas Tempo, onde se realizaram mostras de arte contemporânea. Conforme um texto de evocação a Amândio de Sousa, o arquiteto Rui Campos Matos escreveu:
Amândio de Sousa colaborou ativamente com alguns dos melhores arquitetos que atuaram na Madeira na segunda metade do século XX, com Chorão Ramalho na concepção do belíssimo sacrário da Igreja do Imaculado Coração de Maria, ou na Caixa de Previdência do Funchal, atual edifício da Segurança Social, onde é da sua autoria um baixo relevo em betão moldado, com Marcelo Costa na Igreja do Carmo, em Câmara de Lobos, ou desenhando alguns dos pormenores em carpintaria e mobiliário para a casa do Dr. Simeão Sousa e Freitas, com Luís da Conceição Teixeira na Clínica de Santa Catarina, atual Hospital da Luz, ou ainda com Adolfo Brazão Vieira nos painéis de azulejo da Escola Básica de São Martinho. Amândio de Sousa tem igualmente obra de escultura no espaço urbano da cidade do Funchal, destacando-se a magnífica trilogia de poderes no pequeno largo que ladeia a Assembleia Legislativa e a escultura comemorativa dos 600 anos da descoberta do arquipélago da Madeira, colocada na rotunda Bernard Harvey Foster. Esta última teve a sua implementação coordenada pelo arquiteto Duarte Caldeira, que é quem está cá para representar a família do escultor e receber a sua insígnia. Por esta espetacular também e peculiar e forte ligação com a arquitetura madeirense, pela extraordinária relação com destacados arquitetos ao longo da vida, muitos deles reconhecidos elementos e seguidores do movimento moderno, pelo cunho deixado em tantas obras de arquitetura, referências incontornáveis que hoje podem ser contempladas, julgamos que com esta outorga estamos a contribuir para dignificar o valor da arquitetura na sua conjugação com as artes e aqui a escultura em particular. Portanto, é com muita alegria e com muita honra que a secção regional da Madeira, em nome da Ordem dos Arquitetos, atribui o estatuto de membro extraordinário honorário ao escultor Amândio de Sousa. Para quem não conheceu Amândio de Sousa, o escultor, eu gostava de vos dizer que era uma pessoa que gostava de arquitetos e gostava de trabalhar com arquitetos, de colaborar com eles, mas sobretudo gostava de trocar ideias, sentar-se nos ateliês, desfrutar daquele ambiente e colocar os seus trabalhos e pô-los à discussão e ouvir opiniões. Era uma pessoa culta, simpática e bastante talentosa. Ele estudou no Porto nos anos 60, na Escola de Belas Artes, e pertencia a um grupo, a uma geração, que foi conhecida pelos 420. Ele também um 20, mas não destes 4, mas amigo de Jorge Pinheiro e de Ângelo de Sousa. Nessa altura, em que o curso de arquitetura era ministrado também nas Belas Artes, arquitetos, escultores e os outros artistas conviviam, conheciam-se, eram amigos. Daí a sua amizade com um grupo de arquitetos, com Álvaro Siza, Alcindo Soutinho e ainda outros. Mais tarde, Amândio de Sousa fez o seu percurso como professor e como diretor de um dos museus mais importantes e mais bonitos da Madeira, o Museu Quinta das Cruzes. Entretanto, esculpindo e fazendo obras de colaboração com arquitetos, nomeadamente o Chorão Ramalho, o Rui Góes Ferreira, o Marcelo Costa, deixou-nos um legado artístico de altíssima qualidade. Eu terei sido o último arquiteto que tive o privilégio de trabalhar com ele e de estar com ele, e, portanto, estou aqui também para lhe prestar esta homenagem. E queria, em nome da sua família, dos seus amigos, agradecer à Ordem esta distinção. Muito obrigado.
Obrigada a todos pela vossa presença, parabéns aos homenageados. Segue-se um welcome drink. Não podemos deixar também de agradecer aos nossos músicos, que, como nós alteramos aqui o guião, se mantêm connosco até agora. Muito obrigada. Obrigada.